Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que é PEMANCO. Mas antes de começar o assunto, quero lhe convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E se você tem sido ajudado pelos nossos vídeos e quer nos ajudar, você consegue através do botão Valeu Demais ou se tornando membro do nosso canal. Como membro, além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais e vídeos exclusivos. Então, clique em seja membro e verifique qual a modalidade que melhor lhe agrada. Bom, sem mais delongas, né, vamos então ao tema do vídeo de hoje. O que seria pé-banco, né? Então vamos tentar entender o que seria quando você tem, por exemplo, uma cadeira que está com pé-banco. O que acontece, né? Você tem um pé maior, né, mais acima do que o outro, né? Significa que os quatro pés de uma cadeira, né, de quatro pernas, os quatro pés não estão apoiados totalmente no chão, né? Então aqui é mais ou menos parecido, né? Então quando você tem um equipamento que todos os pés não encostam, né, pelo menos um dos pés, obviamente, não encosta no piso, né, no chão, vamos dizer assim, na onde ele vai ser instalado, você tem essa característica de pé-mão, né? É a situação mais corriqueira. Uma conceituação de pé manco também acontece quando você tem a questão do parafuso que solta, e aí você tem desbalanceamento, né? E por conta, né, desse parafuso solto, o equipamento fica subindo e descendo nesse ponto aqui, né? Então ele também é gerado, também é considerado PMAN, né? Isso dá para pegar na análise de vibração, por exemplo, também, né? Bom, então o PMAN vem a ser isso. Quando você tiver, né, uma situação onde os pés não encostam apropriadamente, um dos pés não encostam apropriadamente, você vai ter o pé manco. E o que acontece nesse caso, né? Normalmente o pé manco, se você tem, digamos aqui, somos os quatro pés, né? Teria que estar aqui na minha mão. Digamos que esse aqui está mais levantadinho, né? Então o que acontece? Se eu soltar esse aqui de trás e apertar, o pé manco vai mudar de posição, né? Então, horas vai ficar aqui, hora vai ficar ali, né? Então, por quê? Porque três pontos, eles definem bem, né, um plano, né? Então, com uma cadeira de três pernas, por exemplo, nunca vai ter pé manco, porque você precisa de três pontos para definir o plano, né? Então, agora no caso, quando você tem quatro, aí quatro ou mais, né? Aí sim você vai ter essa questão, né? E qual que é o problema do pé manco relacionado ao alinhamento, né? Digamos que você tenha um pé manco nesse primeiro pé aqui do motor, e aí quando você aperta, né, quando você faz o aperto desse parafuso, o que vai acontecer? É claro que aqui está majorado, deixa eu aumentar a tela aqui para você enxergar melhor. É claro que aqui está tudo aumentado, não são essas dimensões na real, mas o que acontece? Quando você tem um pé manco e você faz o aperto dos parafusos, ele vai distorcer o equipamento. Então, quando você tinha aqui, né, a linha de centro do eixo, que é o centro de rotação, né, que você vai utilizar como base para fazer o seu alinhamento, e ao apertar o pé manco, ele vai distorcer. Então, aqui, né, por conta do pé manco, eu vou ter um problema de desalinhamento provocado por essa deformação que vai acontecer no equipamento. Por isso que o pé manco é um pré-requisito antes da gente fazer o alinhamento propriamente dito, né? Então, antes de fazer o alinhamento, a gente deve checar o pé manco para justamente se certificar que não tem esse problema. E se tiver, a gente tem que corrigir, né? Quando o pé manco é bonitinho desse jeito aqui, é fácil de determinar, é fácil, né, de tratar, porque basta você colocar um calço aqui, é uma maneira mais simples. Existem outras técnicas também, mas o calço, ele seria, né, o componente mais utilizado nisso. E aí o que acontece, né? Quando você tem esse pé, ok, beleza, sem problema nenhum, né? Fácil de fazer e detectar. O problema é quando você tem o outro pé, que é o pé manco em cunha. Significa o quê? Significa que, né, os pés do equipamento, ele vai ter uma angulação, né? Então, se você fizer leituras com relógio comparador, ou até mesmo com alinhador a laser,
ele vai dar leituras distintas de quando é pé manco paralelo, né? E esse é uma outra maneira de detectar também através de calibre de folga. Você vai usando o calibre e você vai notar que em determinados pontos você vai ter uma altura maior e em outros pontos uma altura menor, né? E nesse caso, você vai ter maiores dificuldades, vai ser uma atividade mais trabalhosa para você conseguir corrigir. Uma das maneiras de correção do pé manco em cunha seria a utilização de um escalonamento como é que chama? De calços, né? Você pega os calços e vai escalonando ali no pé. A questão que, né, o primeiro ponto que aparece nesse caso é que fica feio, né? É uma solução que não é muito agradável. E quem vê e não sabe o que aconteceu vai dizer que, né, que fizeram gambiarra. Não é, faz parte, né, a maneira como você pode corrigir isso aí. Uma segunda maneira, através de resina epóxi, né? Você faz a resina, né, derrama ali, tem que ter, obviamente, uma forma, e aí essa resina, ao endurecer, vai, né, fazer o apoio do pé manco mais satisfatoriamente, né? Então seria uma outra maneira. E a solução, né, ideal seria reusinar o equipamento, ajustar, né, verificar se às vezes a base que não está zoada, enfim, né? Mas essas são soluções mais trabalhosas, né? Você teria que tirar o equipamento, usinar, e não seria tão simples assim, né? Então, por isso que a gente está comentando aqui dessas duas primeiros, né? E seria isso, né, que eu preparei para hoje. Se você quiser aprofundar no tema de alinhamento, né, de equipamentos, nós temos um treinamento, né, alinhamento de eixos. Vou deixar na descrição o link, se você tiver interesse, para dar uma olhadinha, né, e verificar o escopo para, né, você aprender sobre esses temas também. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê na próxima oportunidade.